Capítulo 204 até 206. No meio do oceano. Cell, que eliminou, ou pelo menos removeu todos os obstáculos. Agora você pode desfrutar do seu precioso lanche sem interrupções. Mas infelizmente para ele, o aperitivo também conhecido como Tenchinha não se deixará comer tão facilmente. E com isso ele recorreu à sua última alternativa. Uma técnica que aproveita sua energia ilimitada e a habilidade de Bros de criar uma explosão constante de calor que envolve seu corpo e seus arredores. Uma explosão constante de calor que aumentava sua temperatura a cada segundo, consumindo tudo ao seu redor até atingir em pouquíssimo espaço a temperatura do próprio Sol. Ele ainda poderia fazer algo assim? Cell pensou enquanto tentava penetrar na barreira de calor e que Tenchinha havia criado ao seu redor. Uma barreira que ele poderia manter para sempre e enquanto tivesse energia sobrando, que era ilimitada, e combustível ao seu redor para aumentar suas chamas infernais. Chamas que fizeram Cell suar e até o queimaram quando ele tentou passar por aquele sol em miniatura. Eu poderia facilmente destruir esta barreira com um único ataque. Mas se eu fizesse, poderia matá-lo. E eu preciso dele vivo. Droga! Cell pensou enquanto mergulhava cada vez mais fundo naquele sol, queimando seus dedos e cauda, que tentou agarrar Tenchinha e devorá-lo. Mas quanto mais perto ele chegava, mais difícil ficava, a ponto de seus dedos e cauda começarem a se desfazer. Ele sabia que mais cedo ou mais tarde a capacidade regenerativa de seu corpo seria capaz de se adaptar a este ambiente infernal e finalmente pegar o careca de 3 olhos. Ou talvez Tenchinha parasse voluntariamente sua técnica brutal para evitar a destruição do planeta. Mas seja por um motivo ou outro, isso levou muito tempo. Tempo que estava contra ele. Droga! Nesse ritmo, meu prato principal vai escapar, Cell pensou ao perceber que devorar Tenchinha antes de devorar C-17 e C-18 não estava sendo tão fácil e rápido quanto ele esperava. Continuar a insistir com Tenchinha poderia significar não conseguir cumprir sua missão principal, e isso era algo que Cell não podia permitir. Então ele deixou este campo de batalha para ir para o próximo a toda velocidade. Espere, o que ele está fazendo? Jinjer apontou na direção de Tenchinha e Cell. Embora Cell estivesse se afastando da posição que Jinjer estava apontando. Ele está fugindo? Yan perguntou retoricamente. Não, ele está atrás de Kuririn e os androides. Muten Roshi gritou enquanto se aproximava de Tenchinha, que havia parado de canalizar sua técnica. Muten Roshi-sama, fico feliz que esteja bem. Cell, Tenchinha disse enquanto engasgava. Não era por falta de energia ou cansaço, mas por desidratação devido à sua própria habilidade emprestada. Não se force, tenha um senzu. Eu sei que mesmo para você aquele calor não foi fácil de suportar, disse Muten Roshi, enquanto mostrava a bondade característica de um velho benevolente. Uma gentileza desconhecida por parte de quem falaria a seguir, engula logo, se não quer que eu te deixe para trás. Vegeta! Todos gritaram ao ver que praticamente a causa de todos os problemas dessa saga havia aparecido. O que aconteceu com Trunks e Piccolo? Tenchinha perguntou enquanto comia o senzu, ignorando todo tipo de cortesia. Já que era Vegeta. Acho que eles vão se juntar a nós daqui a pouco, Vegeta respondeu enquanto continuava voando em direção a Cell para alcançá-lo o mais rápido possível. Ao contrário do que é feito em muitos mangás, Vegeta não ficou quieto para falar sobre o óbvio com seus pares. Ele continuou avançando rapidamente em direção ao seu objetivo. Então os outros seguiram seu exemplo e o seguiram. Que alívio, eles estão bem, Muten Roshi disse enquanto voava seguido por todos os outros. E agora? Temos poder de fogo suficiente para matá-lo. Mas Jinjer disse, mostrando que ela não estava muito otimista sobre as chances que eles tinham de ganhar. Será muito difícil acertá-lo. E ele tem muitas habilidades de sobrevivência. Nós iremos. Gosto de desafios, disse Yan, que apesar de ter a mesma opinião da irmã, a forma como viviam o mesmo problema era diferente. A única coisa que podemos fazer é impedir que Cell aumente seu poder e esperar até que Goku, Gohan, Piccolo ou Bros voltem. Muten Roshi disse, sendo o mais realista e positivo possível. Ao contrário de Vegeta, você está brincando comigo? Vou me livrar desse problema antes que aqueles 3 voltem. Declarações de políticos em época de eleição que não convenceram quase ninguém. Palácio Kami-sama. Droga. Cell está chegando muito perto deles e Kuririn e os androides não estão perto o suficiente. Nesse ritmo, eles serão pegos antes de chegarem aqui. Gohan manteve o dispositivo de autodestruição de emergência. E não podemos permitir que Cell chegue ao Palácio de Kami. Bulma disse enquanto observava através da esfera tudo o que estava acontecendo e mordeu a unha do polegar devido ao nervosismo e ansiedade. Até, pom. Ela chutou o chão, parou de olhar para a esfera, colocou o rastreador, pegou sua bolsa e se aproximou da beira da torre de vigia. Bulma, o que você pretende fazer? Perguntou Mr. Pop e Shiu, que compartilhavam do mesmo nervosismo que Bulma demonstrava. Enviar a maior parte do meu corpo para pegá-los. Acho que não chegarei a tempo, mas se Kuririn conseguir distraí-lo por alguns segundos, provavelmente posso salvá-los. Bulma respondeu enquanto mostrava a cápsula de uma nave menos luxuosa. Mas Bulma, é uma loucura se eles não pudessem.
Xixi disse, como personagem coadjuvante, embora ela fosse mais irritante do que coadjuvante, ela não conseguia entender por que Bulma, outra personagem coadjuvante, estava indo para um lugar tão perigoso. Não se preocupe comigo, eu sou forte agora. Além disso, com minha barreira, sou a pessoa com maior probabilidade de sobreviver. E deixo meus 5% aqui com vocês. Caso meus 95% sejam destruídos, só preciso engolir um Senzu e ficarei como novo. Bulma respondeu enquanto realizava sua técnica de multiplicação, deixando sua parte mais fraca na torre de vigia para liderar a operação e estar segura e a outra para o perigoso campo de batalha em uma operação de resgate suicida. Eu só espero que não seja necessário. Senhor Popó disse com preocupação enquanto observava como o corpo principal de Bulma se dirigia para o perigo assim como seu ex-superior. Krillin, você pode me ouvir? Bulma perguntou enquanto ela acelerava em direção ao mundo mortal, muitas milhas de distância. Kuririn, C-16, C-17 e C-18 continuaram voando em direção ao Palácio de Kami, onde Bulma os esperava com sua nave para se refugiar no espaço. Até Kuririn receber uma ligação de Bulma, o que está acontecendo? E devido à seriedade da mensagem, Kuririn parou para escutá-la. O que há de errado, Kuririn? C-16 perguntou que desde que Cell foi apresentado como uma ameaça mundial, ele se tornou muito mais falador. Pessoal, vá em frente, Cell está vindo. Kuririn disse enquanto se virava na direção oposta e começava a acumular Ki para se preparar para um confronto iminente. Um confronto para o qual ninguém estava preparado. Coloque isso e siga o ponto verde. É Bulma, ela vai levar você para um lugar seguro, Krillin disse enquanto entregava seu rastreador para C-18 e explicava minimamente como usá-lo. Então você nos encontrou por aqui, disse C-18, verificando que além do ponto verde que rastreava a Bulma que vinha em direção a eles, havia também alguns pontos vermelhos na tela que eram ela, seu irmão e C-16. Resolvendo assim o mistério de como eles foram encontrados, apesar de não terem Ki. E o que você vai fazer? Perguntou C-17, que já havia se acalmado um pouco e começava a reconhecer o perigo a que estava submetido e as poucas possibilidades de sucesso. Vou tentar ganhar algum tempo até que Bulma chegue até você. Se Cell consegue nos seguir é justamente por minha causa, já que eu gero Ki, mas vocês três que não emitem nenhum tipo de Ki podem escapar perfeitamente se esconderem bem, disse Kuririn, mostrando quão corajoso ele era e o que um anão era capaz de fazer para poder flertar com um elfo. Um elfo que estava começando a se perguntar seriamente por que Kuririn os estava ajudando tanto. Por que você confia tanto em nós? E se nós trairmos você? Por quê? Eu não tenho outra escolha. Vá embora. Kuririn gritou com urgência enquanto tentava esconder parte de suas motivações. Uma explicação um tanto inacabada quanto forçada, mas que mais ou menos convenceu C-18, que junto com seu irmão se preparou para fugir assim como Kuririn os havia aconselhado. Porém, alguém de seu grupo não pretendia seguir aquela estratégia. Vou ficar para lutar. C-16? O que você está fazendo? Você vai ser morto também? Grita C-18 ao ver como seu reservado e quieto companheiro de viagem, que não havia mostrado até agora nenhum espírito lutador, a menos que fosse Goku, se ofereceu para uma missão suicida. Ele não está procurando por mim, mas ele está procurando por você. Faz mais sentido eu tentar pará-lo aqui. Foi divertido viajar com você, disse C-16, ao ficar ao lado de Kuririn e dar o que provavelmente seria seu primeiro e último discurso quase emocional. Ok. Você seria de grande ajuda para mim, disse Kuririn, que apesar de demonstrar coragem estava com muito medo. Ter alguém dando apoio a ele o ajudaria, especialmente emocionalmente. Freak Todeend, C-17 disse com alguma simpatia, lembrando as poucas interações que tiveram com ele. Rápido, vá antes que Cell faça contato visual com você, C-16 disse com um sorriso no rosto. Sorriso que rapidamente se espalhou para todos os que testemunharam como Covid-19. E isso acabou rapidamente quando um som agudo quase perfurou seus tímpanos. O que diabos você está fazendo, Kuririn? Por que você não se mover? Bulma gritou com muita raiva e força do rastreador que tinha o C-18 na mão. Mas aquele grito não foi o som mais perturbador que ouviram nos últimos segundos. C-17. C-18. Você não vai escapar, gritou Cell, que estava a poucos segundos de alcançá-los. Opa! Kuririn disse vendo que eles estavam completamente ferrados. Um plano tão simples falhou, entre outras coisas, por uma razão mais do que óbvia. Atrasado. Você não deveria ter falado tanto tempo sem se mexer, disse C-16, que percebeu o erro que cometeram. Um erro que costumava ser cometido em todos os animes. Parar de falar no meio de uma perseguição quando eles poderiam falar perfeitamente enquanto fugiam. Sim, não faz sentido. Mas era tarde demais para lamentar sua falta de Ki ou a conveniência do roteiro. Qualquer que seja. Corra! Kuririn gritou pela enésima vez naquele dia, apesar do fato de ter causado aquela parada desnecessária. Embora eles finalmente o ouvissem, correndo para o ponto azul em alta velocidade. Não tão rápido, gritou Cell, que estava a poucos segundos de ficar na frente de Kuririn e C-16. Lá vem! Kuririn gritou para apontar o óbvio. Foi nesse momento que Kuririn gerou um Kienza em cada mão e um C-16. Nós iremos.
Ele removeu os braços para lançar um grande canhão de energia de dentro deles. Uma técnica que parece legal e poderosa, mas é extremamente ineficiente e deixa seu usuário vulnerável a contra-ataques. Eles estavam prestes a atirar antes que Cell os alcançasse. Mas, FU. Cell acelerou de uma forma surpreendente e passou por eles. Já perdi muito tempo, a Cell pensou enquanto ignorava Kuririn e 16 e perseguia C-17 e C-18 que estavam fugindo. Atenção! Kuririn gritou para avisar os dois irmãos que um monstro comedor de gente verde estava atrás deles. Um aviso de que desafiar as leis da física chegou a tempo. Cell, com sua impressionante velocidade maior que a de um Super Saiyajin 2, chegou onde estava o C-17 e passou a acertá-lo. Tem que bater na carne antes de cozinhar e comer. Bom. No entanto, graças ao aviso de Kuririn, C-17 foi capaz de ativar sua famosa barreira. Barreira que, graças ao fato de Cell não ter a intenção de matá-lo, mas de nocauteá-lo, conseguiu resistir ao golpe. Mas, maldito verme, pare de resistir. Agi. Ele foi incapaz de resistir ao segundo ataque carregado de raiva de Cell. C-17. Gritou C-18 ao ver que seu irmão havia sido abatido e estava caindo inconsciente no mar. Droga, eu calculei mal o poder e o mandei longe demais, Cell pensou, lamentando ter jogado sua comida fora devido a um ataque de raiva. Ataque de raiva que não pretendia cometer com o próximo prato, que estava mais próximo do que o primeiro. E aquele prato era obviamente C-18. E como com seu irmão, ela levantou uma barreira ao seu redor também. Uma barreira que era inútil diante do incrível poder de Cell, que a destruiu com um golpe em que conseguiu acertar até o estômago de C-18 com força. Agi, deixando-a quase nocauteada. Desta vez, Cell se segurou um pouco para não mandá-la voar para longe dele e poder agarrá-la para iniciar a sucção. Não é hora de você me deixar absorvê-lo? Vamos nos tornar um e erradicar a vida de todo o universo. Ei, Cell disse enquanto segurava C-18 como se fosse um coelho prestes a ser abatido. Ou neste caso, sugado. Cell de uma forma muito nojenta e contraintuitiva, visto que havia absorvido os demais cravando-os com a agulha. Este se expandiu até se tornar uma espécie de aspirador com o qual pretendia devorar completamente o C-18 apesar de pesar mais de 50 kg com roupas, botas, cinto de metal e tudo. O aparelho digestivo do Cell é um grande mistério. Maldito monstro! Murmurou C-18 que viu impotente como estava a poucos segundos de se tornar parte daquele monstro nojento em forma de inseto. Um final odiado por qualquer ser humano, principalmente por uma mulher. Mas felizmente para ela, perto, seu cavaleiro em brilhante armadura de caveira saltou em seu auxílio. Krillin, isso usou a habilidade Nir, a habilidade que Brawls concedeu a ele como recompensa por vencer seu exame fraudulento durante a saga dos Saiyajins. Uma habilidade que lhe permitia se teletransportar facilmente. Aquele Kuririn costumava se teletransportar logo abaixo da cauda de Cell com um Kienzan gigante em cada mão. E um deles estava bem embaixo da cauda de sucção do Cell. Fio TRA, que foi cortado ao meio por dentro. Cell gritou ao sentir a dor indescritível, como se sua cauda fosse cortada por dentro por uma serra circular. Homens lendo isso, imagine. No entanto, Kuririn não parou com seu sucesso momentâneo. Ele impediu Cell de absorver C-18 e C-17 cortando sua cauda, mas ele ainda estava vivo e com ou sem cauda ele ainda poderia matá-los facilmente. Eu só tenho essa chance, Kuririn pensou enquanto direcionava o último Kienzan gigante em sua mão para o pescoço de Cell. O Kienzan é uma técnica extremamente poderosa capaz de superar em muitas barreiras de poder entre dois lutadores. Uma técnica que na versão original conseguiu cortar a cauda de Freeza, que em sua segunda transformação tinha um poder de combate de mais de 1 milhão, enquanto Kuririn, portanto, era muito provável que este disco também pudesse cortar o pescoço de Cell e possivelmente matá-lo. Merda, que técnica irritante, e como ele ficou tão rápido na minha frente? Eu não tinha dado sobre essa habilidade, e aquele Cell sabia muito bem do perigo, pois ele também conhecia aquela técnica. É por isso, Fiuka! Ele contra-atacou um Kienzan com outro Kienzan que improvisou na palma da mão, mas infelizmente para ele, outro incômodo tentou parar seu jogo defensivo. E foi o C-16 que o atingiu com um poderoso soco mecânico. Golpear. Um soco que não foi forte o suficiente para parar completamente a formação defensiva de Kienzan, mas para desestabilizar um pouco sua técnica, com a qual Kuririn foi capaz de cortar completamente seu braço em vez de sua cabeça. Um ataque que não se tornou fatal e que Cell conseguiria curar sem muita dificuldade, mas mais uma vez feriu o orgulho do monstro verde, que por descuido e interrupções ininterruptas havia sido ferido repetidas vezes. Por que você? Traduzindo aquela raiva e frustração em uma poderosa explosão de energia que fez todas as moscas ao seu redor voarem. Malditos aborrecimentos.
Vou acabar com você primeiro. Ele gritou com Cell com uma sede de sangue totalmente desordenada enquanto ele regenerava sua cauda e braço decepados. Ele não pensou mais em permitir mais nenhuma interrupção de ninguém. Ele não estava planejando deixar mais espectadores vivos, mesmo que isso significasse não ter ninguém olhando para seu grande triunfo. E o primeiro foi o que estava mais próximo dele, C-16, Krahi, para o qual ele perfurou o peito com a mão. Felizmente para o C-16, sendo um robô, ele conseguiu sobreviver àquele ataque, já que todas as informações sobre ele estavam em um microchip em sua cabeça. E Cell, acreditando que já havia eliminado o incômodo, foi ao encontro do maior incômodo naqueles momentos. Kuririn, Flash, que ele perfurou com sua agulha no peito com a intenção óbvia de devorá-lo. Ai! Kuririn gritou devido à dor insuportável de ser sugado por um canudo monstruoso. Krillin, gritou C-18 que começou a atirar em Cell com tudo que tinha. Bom, buon, bom, buon. Bom, buon, bom, buon. No entanto, esses ataques não fizeram nada para Cell, que estava cansado de tantas interrupções na hora do almoço, mesmo que fosse o aparecimento de um novo prato. Fium. Então ele lançou um ataque de energia que, como seu irmão, fez o C-18 cair inconsciente no mar. Alhain. C-18. Kuririn gritou, se preocupando com a vida de sua paixão enquanto a dele estava em maior perigo. Você resistiu muito, mesmo que fosse inútil. Você tem alguma última palavra? Disse Cell, que estava saboreando o sucesso de várias maneiras. GRRR. O que você está esperando? Faça. Não se preocupe comigo. Kuririn gritou enquanto agarrava o rabo de Cell, embora fosse o que o estava matando lentamente. O que? Cell explicou enquanto virava a cabeça ligeiramente para trás. Onde ele pôde ver como Vegeta X500, Ginger X500, Yan X500, Muscled Muten Roshi e Tenshinhan com veias salientes em sua careca se prepararam para lançar seu ataque mais poderoso contra ele. E também Trunks e Piccolo, que chegaram no momento perfeito para atacar com um ataque final. Flash final. Golden Dawn. Flash Eterno. Kamehameha. Chi-Flare Kikou. O ataque combinado mais poderoso da história deste mangá e romance que causou um terremoto de escala 5 em todo o planeta. Apesar do fato de que esse ataque foi realizado no ar e sua trajetória foi direcionada para o céu. Um ataque que atingiu Cell. E também Kuririn. Desta vez, nós o matamos? Yan perguntou retoricamente, já que eles haviam deixado Cell para morrer em várias ocasiões. Não consigo sentir o que dele. Nem Kuririns, disse Muten Roshi com grande pesar e dor enquanto escondia seu olhar sombrio com seus óculos escuros. Nós nunca esqueceremos seu sacrifício, Baldi-kun, Ginger disse enquanto orava pela alma de Kuririn. Muten Roshi-sama. Certamente podemos trazê-lo de volta à vida com as novas esferas do dragão ou com os poderes de Brawls. Não sofra mais, disse Tenshinhan, tentando confortar Roshi por lançar um ataque conjunto que resultou na morte de seu discípulo como uma vítima colateral e heróica. Mesmo assim, o que eu fiz foi imperdoável. Acima de tudo, sendo seu professor, respondeu Muten Roshi, que não se sentiu nada confortado por essas palavras. Nada vai apagar o que ele fez. Roshi-chan, você o ouviu? Ele prefere morrer em nosso ataque do que ser devorado por aquele monstro e torná-lo mais forte. Ele queria que nós o salvássemos e salvemos a nós mesmos, Ginger disse com o maior tato possível a Muten Roshi, que não conseguiu limpar a consciência apesar de saber que havia feito a coisa certa. E não precisamos da ajuda de Kakarot ou de seu filho, Vegeta disse, com um comentário muito apropriado para a situação, sarcasmo. Um comentário que até Yan sabia que estava fora de lugar, então ela tentou mudar de assunto para um mais produtivo. Agora só temos que cuidar dos androides que estão. Ou não. Mas mais uma vez algo inesperado aconteceu. O que é isso que? Piccolo gritou muito chateado e assustado olhando para o oceano, o lugar de onde veio aquele enorme, estranho e aterrorizante ki. Ele continua aumentando. Gritou Ginger, que estava começando a temer o pior. E não só ela, também Yan, Tenshinhan, Piccolo, Trunks e até Vegeta, não há dúvida, parece que subiu um pouco também, disse o dono daquele ki que havia saído da água para se mostrar entre seu aclamado público. Célula, todos gritaram surpresos, apavorados e acima de tudo, intrigado. Barreira que graças ao fato de Cell não ter a intenção de matá-lo, mas de nocauteá-lo, conseguiu resistir ao golpe. Mas, maldito verme, pare de resistir. 2. Agi, ele foi incapaz de resistir ao segundo ataque carregado de raiva de Cell. C-17. Gritou C-18 ao ver que seu irmão havia sido abatido e estava caindo inconsciente no mar. Droga, eu calculei mal o poder e o mandei longe demais, Cell pensou, lamentando ter jogado sua comida fora devido a um ataque de raiva. Ataque de raiva que não pretendia cometer com o próximo prato, que estava mais próximo do que o primeiro. E aquele prato era obviamente C-18. E como com seu irmão, ela levantou uma barreira ao seu redor também.
Uma barreira que era inútil diante do incrível poder de Cell, que a destruiu com um golpe em que conseguiu acertar até o estômago de C-18 com força. Aggie, deixando-a quase nocauteada. Desta vez, Cell se segurou um pouco para não mandá-la voar para longe dele e poder agarrá-la para iniciar a sucção. Não é hora de você me deixar absorvê-lo? Vamos nos tornar um e erradicar a vida de todo o universo. Iei, Cell disse enquanto segurava C-18 como se fosse um coelho prestes a ser abatido ou neste caso, sugado. Cell de uma forma muito nojenta e contraintuitiva, visto que havia absorvido os demais cravando-os com a agulha. Este se expandiu até se tornar uma espécie de aspirador com o qual pretendia devorar completamente o C-18 apesar de pesar mais de 50 kg com roupas, botas, cinto de metal e tudo. O aparelho digestivo do Cell é um grande mistério. Maldito monstro! Murmurou C-18 que viu impotente como estava a poucos segundos de se tornar parte daquele monstro nojento em forma de inseto. Um final odiado por qualquer ser humano, principalmente por uma mulher, mas felizmente para ela. Perto, seu cavaleiro em brilhante armadura de caveira saltou em seu auxílio. Krillin, isso usou a habilidade Nir, a habilidade que Brawls concedeu a ele como recompensa por vencer seu exame fraudulento durante a saga dos Saiyajins. Uma habilidade que lhe permitia se teletransportar facilmente. Aquele Kuririn costumava se teletransportar logo abaixo da cauda de Cell com um Kienzan gigante em cada mão. E um deles estava bem embaixo da cauda de sucção do Cell. Fio TRA, que foi cortado ao meio por dentro. Cell gritou ao sentir a dor indescritível, como se sua cauda fosse cortada por dentro por uma serra circular. Homens lendo isso, imagine. No entanto, Kuririn não parou com seu sucesso momentâneo. Ele impediu Cell de absorver C-18 e C-17 cortando sua cauda, mas ele ainda estava vivo e com ou sem cauda ele ainda poderia matá-los facilmente. Eu só tenho essa chance, Kuririn pensou enquanto direcionava o último Kienzan gigante em sua mão para o pescoço de Cell. O Kienzan é uma técnica extremamente poderosa capaz de superar em muitas barreiras de poder entre dois lutadores. Uma técnica que na versão original conseguiu cortar a cauda de Freeza, que em sua segunda transformação tinha um poder de combate de mais de 1 milhão, enquanto Kuririn, Kuririn 2. Portanto, era muito provável que este disco também pudesse cortar o pescoço de Cell e possivelmente matá-lo. Merda! Que técnica irritante! E como ele ficou tão rápido na minha frente? Eu não tinha dado sobre essa habilidade, e aquele Cell sabia muito bem do perigo, pois ele também conhecia aquela técnica. É por isso, Fiuka! Ele contra-atacou um Kienzan com outro Kienzan que improvisou na palma da mão, mas infelizmente para ele, outro incômodo tentou parar seu jogo defensivo. Poomon! E foi o C-16 que o atingiu com um poderoso soco mecânico. Golpear. Um soco que não foi forte o suficiente para parar completamente a formação defensiva de Kienzan, mas para desestabilizar um pouco sua técnica, com a qual Kuririn foi capaz de cortar completamente seu braço em vez de sua cabeça. Um ataque que não se tornou fatal e que Cell conseguiria curar sem muita dificuldade, mas mais uma vez feriu o orgulho do monstro verde, que por descuido e interrupções ininterruptas havia sido ferido repetidas vezes. Ai, por que você? Boom! Traduzindo aquela raiva e frustração em uma poderosa explosão de energia que fez todas as moscas ao seu redor voarem. Malditos aborrecimentos! Vou acabar com você primeiro. Ele gritou com Cell com uma sede de sangue totalmente desordenada enquanto ele regenerava sua cauda e braço decepados. Ele não pensou mais em permitir mais nenhuma interrupção de ninguém. Ele não estava planejando deixar mais espectadores vivos, mesmo que isso significasse não ter ninguém olhando para seu grande triunfo. E o primeiro foi o que estava mais próximo dele, C-16, Krahi, para o qual ele perfurou o peito com a mão. Felizmente para o C-16, sendo um robô, ele conseguiu sobreviver àquele ataque, já que todas as informações sobre ele estavam em um microchip em sua cabeça. E Cell, acreditando que já havia eliminado o incômodo, foi ao encontro do maior incômodo naqueles momentos. Kuririn, Plash, que ele perfurou com sua agulha no peito com a intenção óbvia de devorá-lo. Ai! Kuririn gritou devido à dor insuportável de ser sugado por um canudo monstruoso. Krillin, gritou C-18 que começou a atirar em Cell com tudo que tinha. Bom. No entanto, esses ataques não fizeram nada para Cell, que estava cansado de tantas interrupções na hora do almoço, mesmo que fosse o aparecimento de um novo prato. Fium. Então ele lançou um ataque de energia que, como seu irmão, fez o C-18 cair inconsciente no mar. C-18. Kuririn gritou, se preocupando com a vida de sua paixão enquanto a dele estava em maior perigo. Você resistiu muito, mesmo que fosse inútil. Você tem alguma última palavra? Disse Cell, que estava saboreando o sucesso de várias maneiras. Comente. GRRR. O que você está esperando? Faça. Não se preocupe comigo. Kuririn gritou enquanto agarrava o rabo de Cell, embora fosse o que o estava matando lentamente. O que? Cell explicou enquanto virava a cabeça ligeiramente para trás.
onde ele pôde ver como Vegeta X500, Ginger X500, Yan X500, Muscled Muten Roshi e Tenshinhan com veias salientes em sua careca se prepararam para lançar seu ataque mais poderoso contra ele. E também Trunks e Piccolo, que chegaram no momento perfeito para atacar com um ataque final. Flash final. Golden Dawn. Flash Eterno. Kamehameha. Chi-Flare Kikou. O ataque combinado mais poderoso da história deste mangá e romance que causou um terremoto de escala 5 em todo o planeta. Apesar do fato de que esse ataque foi realizado no ar e sua trajetória foi direcionada para o Cell 1, um ataque que atingiu Cell, e também Kuririn. Desta vez, nós o matamos? Yan perguntou retoricamente, já que eles haviam deixado o Cell para morrer em várias ocasiões. Não consigo sentir o ki dele. Nem Kuririns, disse Muten Roshi com grande pesar e dor enquanto escondia seu olhar sombrio com seus óculos escuros. Nós nunca esqueceremos seu sacrifício, Baldi-kun, Ginger disse enquanto orava pela alma de Kuririn. Muten Roshi-sama. Certamente podemos trazê-lo de volta à vida com as novas esferas do dragão ou com os poderes de Brawls. Não sofra mais, disse Tenshinhan, tentando confortar Roshi por lançar um ataque conjunto que resultou na morte de seu discípulo como uma vítima colateral e heróica. Mesmo assim, o que eu fiz foi imperdoável. Acima de tudo, sendo seu professor, respondeu Muten Roshi, que não se sentiu nada confortado por essas palavras. Nada vai apagar o que ele fez. Roshi-chan, você o ouviu? Ele prefere morrer em nosso ataque do que ser devorado por aquele monstro e torná-lo mais forte. Ele queria que nós o salvássemos e salvemos a nós mesmos, Ginger disse com o maior tato possível a Muten Roshi, que não conseguiu limpar a consciência apesar de saber que havia feito a coisa certa. E não precisamos da ajuda de Kakarot ou de seu filho, Vegeta disse, com um comentário muito apropriado para a situação, sarcasmo. Um comentário que até Yan sabia que estava fora de lugar, então ela tentou mudar de assunto para um mais produtivo, agora só temos que cuidar dos androides que estão. Oh não! Mas mais uma vez algo inesperado aconteceu. O que é isso que? Piccolo gritou muito chateado e assustado olhando para o oceano, o lugar de onde veio aquele enorme, estranho e aterrorizante ki. Ele continua aumentando. Gritou Ginger, que estava começando a temer o pior. E não só ela, também Yan, Tenshinhan, Piccolo, Trunks e até Vegeta, não há dúvida, parece que subiu um pouco também, disse o dono daquele ki que havia saído da água para se mostrar entre seu aclamado público. Célula, todos gritaram surpresos, apavorados e acima de tudo, intrigado. Célula, todos gritaram surpresos, apavorados e acima de tudo, intrigado. O monstro verde na frente deles era, sem dúvida, Cell. Eles nunca tinham visto um monstro insetoide verde com cauda de ferrão tão feio e poderoso. Mas o Cell de agora era algo diferente de antes. Sua aparência agora era menos insetoide, menos repugnante e mais humanoide. E mais poderoso. Não consigo encontrar o C-17. Não aparece na tela, disse Yan enquanto investigava a área com o rastreador e só conseguiu encontrar o sinal do C-16 e do C-18. Entendo. Então aquele dispositivo permitiu que você os encontrasse. Se eu soubesse antes teria sido mais fácil encontrá-los. Mas não será mais necessário. Vou matar todos vocês primeiro e depois saborear minha sobremesa em paz. É uma pena, você não poderá contemplar minha forma perfeita. Cell segunda fase disse com grande arrogância ao considerar já mortas as pessoas que estavam impedindo sua ascensão à perfeição a cada momento. E infelizmente o monstruoso que Cell emitia, graças à absorção de milhares de humanos, um braço de Piccolo, Chaois, Kuririn e C-17. Atingiu um nível de poder próximo ao de um Super Saiyan 3 em um estábulo, de forma contínua e com energia praticamente inesgotável. Isso é impossível. Ele não pode ser tão poderoso, disse Piccolo, que podia sentir claramente como a diferença de poder entre eles havia crescido abismal em muito pouco tempo. Um poder com o qual ele poderia cumprir perfeitamente suas intenções. E isso era algo que os guerreiros Z, até Vegeta, sabiam muito bem. Algo que os aterrorizou de uma forma inimaginável. O que você está esperando? Pegue um feijão Senzu para se recuperar e atacar, disse Tenshinhan, que nem agora nem nunca desistiria diante da adversidade, treinando sem parar apesar de saber que nunca mais alcançaria Goku ou lutando contra um inimigo que não conseguiria ser capaz de derrotar. Chi-Flare Kikou. Bom, mais uma vez, Tenshinhan usou sua técnica de assinatura. Uma técnica com a qual na versão original, apesar da abismal discrepância de poder entre Cell e ele conseguiu segurar o monstro por alguns segundos. No entanto, eu já vi essa técnica muitas vezes, disse Cell, que foi mais rápido que o ataque de energia de Tenshinhan. E assim como os outros, ele esfaqueou Ten para devorá-lo e se tornar ainda mais poderoso. Gritou Tenshinhan devido à dor excruciante sentida quando a acupuntura é praticada na medula espinhal. Percebo como absorvendo você fico muito mais forte. É uma sensação muito gostosa que pretendo saborear antes de atingir a perfeição, disse Cell, que estava curtindo muito o momento.
Ele estava aumentando sua força quando já havia aumentado a níveis absurdos e ele estava se divertindo com os gritos de dor de alguém que o estava atrapalhando. Ai ai hein! Continuou gritando Tenshinhan enquanto experimentava a sensação de ter se transformado em um profiterole. Escrevi isso enquanto tomava creme de um profiterole. Gosto muito deles. Pare de me ignorar, monstro! Gritou Vegeta, que estava tentando realizar pela enésima vez naquele dia seu ataque mais poderoso com força total. Flash final. Boa, mãe! E mais uma vez aquele ataque impactou, criando uma grande explosão de luz que pôde ser vista de qualquer lugar do planeta. Mas desta vez o ataque não saiu da atmosfera do planeta após impactar com seu objetivo de evitar a destruição do planeta. Desde que o ataque foi interrompido, foi parado quase absorvido por uma barreira que protegia perfeitamente Cell. Daqui a pouco estarei com você, Vegeta. Não tenha tanta pressa de ser destruído pelo ser mais poderoso do universo, disse Cell, que continuou a saborear lentamente seu banquete, confiante de que ninguém ali seria capaz de destruir sua barreira e interrompê-lo novamente. Maldito bastardo! Vegeta gritou enquanto pegava outro Senzu para recuperar a energia perdida de seu super ataque final e se preparava para lançar outro. Prepare-se para tentar novamente, gritou Piccolo, que pela primeira vez concordou com a iniciativa de Vegeta. Você não precisa desistir tão rápido, especialmente contra uma barreira. Vamos aprender com Mazinger Z, onde as barreiras não eram inúteis e quebravam facilmente a cada invasão. Então todos mais uma vez atacaram Cell com todas as suas forças. Flash final. Golden Dawn. Flash eterno. Kamehameha. Ataque queimado. Makankozapo. Boa, mãe! Mas infelizmente essa segunda tentativa também não foi bem sucedida. A barreira de Cell aparou suavemente o ataque combinado mais poderoso mais uma vez enquanto ele olhava com condescendência para o pobre iludido que tentou matá-lo mais uma vez. Sua barreira era impenetrável para eles. Nenhum ataque externo poderia afetá-lo. Não pode ser. Trunks disse, que praticamente desistiu ao ver que nada que eles pudessem fazer poderia detê-lo. Não só isso, uma vez que ele terminasse de devorar Tenshinhan, ele se tornaria ainda mais poderoso, algo que Tenshinhan não ia permitir a Alhain. Buon-min. Portanto, dentro da barreira Tenshinhan decidiu acabar com sua vida, se autodestruindo com uma explosão de calor causada pela detonação da energia infinita dele e de seu derrite. O único método que ele conhecia poderia impedir que Cell se tornasse mais forte e talvez o prejudicasse, já que ele estava usando muito de sua energia e concentração para manter a barreira enquanto o devorava lentamente. Maldia barata! Gritou Cell, que foi ferido pela autodestruição de Tenshinhan, mas não o suficiente para matá-lo. Buaji. E depois disso, sem dissipar sua barreira, ele instantaneamente se regenerou e direcionou sua raiva para aqueles que ainda estavam vivos. Alilhain. Bromon. Um grito que fez o mundo tremer com sua fúria. Isso está fora de controle. Não podemos fazer nada contra ele. Piccolo disse, que podia sentir como mesmo agora sua força desordenada se tornou ainda mais absurda do que segundos atrás antes de devorar Tenshinhan. Todos ficaram paralisados ao testemunhar aquele poder absoluto, um poder com o qual não podiam competir, algo que estava fora daquele mundo, um poder vindo de um monstro genocida que jurou matar todos eles. Os jogos acabaram, Cell disse enquanto dirigia sua mão para seus oponentes irritantes, mas agora fracos, gerando medo terrível entre os guerreiros Z. Ele vai atirar? Ian murmurou enquanto tentava não engasgar com a própria língua devido ao terror que qualquer ser vivo sentiria ao testemunhar a causa de sua morte inevitável. Mas felizmente para ela e para os outros, sua mão passou por... Ele não apontou mais para eles. Ah não! Piccolo gritou ao ver onde Cell estava apontando com a mão e o que pretendia fazer com ela. Ele estava mirando no C-18 que ainda flutuava inconsciente no mar, mas agora ele estava voando em alta velocidade em direção à mão de Cell, porque ele a estava puxando para ele com telecinese. Eu não vou deixar você, Piccolo gritou enquanto acelerava em direção ao C-18. Ele não podia ficar parado enquanto aquele monstro ainda ficava mais forte. Ele deve evitar isso a todo custo, e se não for possível parar Cell, ele deve destruir o C-18. Independente do conflito moral que ele sentia por ser meio Kami e a possibilidade de decepcionar seu discípulo moralista. Um grande plano e iniciativa, mas Cell foi mais rápido que ele. Flash A. Eu não permitirei mais interrupções, Cell disse enquanto envolvia C-18 com sua barreira e golpeava brutalmente o pescoço de Piccolo. Rachadura. Um pescoço que parecia quebrar com aquele golpe e consequentemente fez com que Piccolo caísse no mar. O lutador mais forte e estável que eles tinham naquela época havia sido derrotado com um simples golpe. Um simples golpe que eles nem conseguiram ver. Cell estava em um nível completamente diferente. Eles não podiam fazer nada contra ele. E todos sabiam agora. Ruivo. Saia daqui, Ian disse, que ficou na frente de sua irmã, e com uma voz trêmula e hesitante, mas com autoridade deu-lhe uma ordem. Que diabos você está dizendo? Jindir gritou que apesar do medo que sentia naquele momento, como todo mundo, ela não estava satisfeita com aquela decisão. Que diabos você está dizendo? Jindir gritou que apesar do medo que ela estava sentindo agora como todo mundo, ela não estava satisfeita com aquela decisão. Não podemos fazer nada contra ele, você só morreria inutilmente, Ian respondeu enquanto se preparava para o combate iminente.
Uma partida que ela mesma disse ser impossível de vencer. E você? Porque eu sou o único que deveria fugir. Ginger protestou, ela não se sentia confortável com aquela superproteção. Clank, não. Ginger gritou em agonia por impulso ao ver o que estava acontecendo. Roshi ia ser sugado como todo mundo. Ele ia matá-lo. No entanto, o rosto de Cell não mostrava a euforia que mostrava antes quando ele espetou Kuririn ou Tenshinhan. Em vez disso, ele parecia irritado, da mesma forma que quando Kuririn e Tenshinhan decidiram se matar. Eu vejo. Você também planeja me irritar até o fim, Cell disse enquanto observava como sua picada não conseguia penetrar na pele dura de Muten Roshi. Uma pele endurecida pela habilidade que Bros lhe concedeu como recompensa por passar com sucesso em seu treinamento. O ferro. Uma habilidade com a qual ele pode revestir sua pele parcial ou totalmente com uma camada de ferro, tornando seu corpo praticamente invulnerável a danos físicos enquanto a transformação estiver ativa. Uma habilidade que concede ao usuário uma habilidade defensiva insana. E Roshi cobriu completamente seu corpo, pois havia uma boa chance de que ele fosse o próximo alvo. Felizmente, sua defesa conseguiu bloquear esse ataque, mas... Não importava quanta capacidade defensiva ele tivesse ou quão despreparado ele tivesse pego seu inimigo com essa técnica desconhecida, Roshi era incapaz de ferir Cell com seu contra-ataque. Aquele soco na cara foi totalmente inútil, nem fez Cell vacilar, que continuou apertando o torso de Roshi com seu ferrão com a intenção de trespassá-lo assim que aquela estranha camada de metal se dissipasse. Certamente a história mudou muito, mas meu destino é imutável, e também o seu que é perecer. PIM, POM, PAN, PUM, PIM, POM, PAN, PUM, PIM, POM, PAN, PUM, PIM, POM, PAN, PUM, PIM, PIM, PAN, PUM, PUM, PIM, POM, PAN, 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 PAN. E imediatamente depois Cell começou a bater em Roshi repetidamente, como se ele fosse uma placa de metal nas mãos de um boxeador maluco de Hajime no Ippo que procurava um método de treinamento absurdo e perigoso para vencer o próximo adversário superestimado. Mas em vez disso foi apenas uma surra brutal com o objetivo de causar danos a Roshi. Ele estava protegido por aquela camada de metal, mas Cell se recusava a acreditar que ele era invulnerável aos seus ataques. Mais cedo ou mais tarde ele cederia ao seu incrível poder e quando isso acontecesse ele se tornaria seu alimento como tudo mais. E uma vez que isso acontecesse, seria a hora de devorar C-18, que permanecia preso na prisão barreira que havia criado e mantido ao seu lado. PIM, POM, PAN, PUM, PIM, POM, PAN, PUM, PIM, POM, PAN, PUM, PIM, POM, PAN, PUM, PIM, PIM, PAN, PUM, PUM, PIM, POM, PAN, 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 PAN. Golpes poderosos que explodiam como um trovão na pele metálica de Roshi, que apesar de ser incrivelmente difícil de cortar e danificar, como todo material tinha um limite de quebra onde não conseguia absorver totalmente a energia cinética, principalmente se for atingido de forma atroz e contínua no mesmo local. Esses golpes doem. Acho que ele não aguenta muito mais. O que você está fazendo parado aí? Pegue Piccolo e fuja. Roshi pensou e gritou enquanto aguentava estoicamente a surra de Cell. Uma proposta bastante coerente. Nenhum deles ou todos juntos seriam capazes de ferir Cell ou pegá-lo de surpresa neste ponto com um novo ataque de energia. Ele já havia sofrido muitas emboscadas e seu nível de alerta estava muito alto agora. Além disso, Cell por enquanto só estava interessado em devorar Roshi antes de fazê-lo com C-18. Por isso ele mal prestava atenção no resto, a menos que fizessem algo suspeito. Este era o momento ideal para evitar morrer inutilmente. GRRRR. Cair para trás. Da próxima vez vamos destruí-lo. Vegeta gritou que forçou Trunks a recuar e indicou Yan e Ginger para fazerem o mesmo enquanto ele voava para outro lugar. É verdade que se conseguisse devorá-lo ficaria ainda mais forte, mas... porra, ele já era praticamente invencível. O que importava que ele se tornasse um pouco mais forte? Existe muita diferença em uma formiga ser esmagada por um humano do que por um elefante? Ele também morrerá sem poder resistir. Isso era algo que todos ali sabiam instintivamente. Até o orgulhoso Vegeta desde que perdeu seu enésimo final Flash e viu como Piccolo havia sido derrotado. Ele vinha tentando não se destacar muito para não se tornar a próxima vítima. Mesmo o bondoso Trunks não ousava ajudar Piccolo ou Muten Roshi, seu corpo estava paralisado de medo, o medo que o ajudava a se manter vivo por mais alguns minutos. Todos entenderam sua situação, todos exceto uma pessoa. GRJJJ. GRR. Ginger gritou enquanto lutava contra seu próprio instinto de sobrevivência, seu complexo de irmã mais nova, mas acima de tudo, luta contra sua irmã, que estava tentando imobilizá-la e levá-la para longe daquele lugar para que ela não fizesse nada imprudente. PIM, POM, PAN, PUM, PIM, POM, PAN, PUM, PIM, POM, PAN, PUM, PIM, POM, PAN, PUM, PIM, PIM, PAN, PUM, PUM, PIM, POM, PAN, 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 até que a certa altura,
Clan, Shiv, Alinhain. Cell foi capaz de penetrar na pele metálica de Roche com seu ferrão e começou a absorver sua energia vital. Não, me deixar ir. Arrin, mas Yan não conseguiu segurá-la por muito mais tempo. Ginger multiplicou seu poder ao máximo para se libertar de sua amarra e atordoá-la levemente para impedi-la de persegui-la. Pom, gengibre, não, gritou Yan enquanto tentava se recuperar daquele ataque inesperado que a havia atordoado completamente. Mas já era impossível recuperar a tempo de parar Ginger. Ela já estava muito perto de Cell. Shanaro, Ginger gritou enquanto voava sobre ele com a intenção de socá-lo no rosto no estilo Sakura, mas mais forte, mais musculoso e menos inútil. No entanto, como o anime nos mostrou, atacar alguém corpo a corpo, especificamente Cell com o super musculoso Super Saiyan, não foi uma boa ideia. Golpear. TFFFF. Muito lento. Cell disse enquanto observava Ginger, a quem perfurou o estômago com a mão e manteve-o espetado nela. Puajaj. Ginger gritou enquanto vomitava sangue da boca devido ao sangramento interno e externo. Ruivo. O que? Muten Roche gritou em agonia ao ver o que tinha acabado de acontecer. Uma agonia indescritível que superou até mesmo a que ele sentiu ao ser espetado por Cell. O que diabos ela estava fazendo? Será que ela ficou louca? Assim ambos morreriam. E Ginger, lutando para respirar e vocalizar, virou-se para Roche e disse, tentando esconder a dor que sentiu ao dizer aquelas palavras: eu já falei com você, demais hoje, sempre. Eu não vou fazer isso da última vez também. Meu Roche-chan. Isso? Muten Roche murmurou ao ouvir essas últimas palavras de desculpas. Mas principalmente para ver a estranha determinação nos olhos de Ginger. Aqueles não eram os olhos de quem decidiu morrer em vão. Bluff. Aquele. Ele gritou com Cell, no qual Ginger vomitou seu sangue em seus olhos, cegando-o momentaneamente. Uma estratégia suja, nojenta e rudimentar que obrigou Cell a reforçar sua defesa, reunindo a maior parte de seu ki em uma camada protetora para cobrir seu corpo e usando sua detecção. Ele precisava se preparar para um ataque surpresa iminente. Um ataque que ele começava a perceber, mas que com certeza seria incapaz de feri-lo, muito menos de matá-lo. Mas ele não podia se dar ao luxo de subestimá-las novamente. Quem sabe se alguém se juntasse à emboscada, ele teria que estar preparado para revidar. Além disso, ele também teve que cuidar para que nada acontecesse com a barreira em que guardava o C-18 para seu próximo consumo. Ele tinha que se preocupar com muitas coisas. Clan. Ginger estava prestes a disparar um ataque de energia muito perto de Cell. Mas aquele ataque diferente dos outros não foi disparado de suas mãos. E o alvo dela também não era o Cell. Eu te amo, idiota pervertido. Ginger gritou enquanto apontava o pé para Muten Roche e disparou seu ataque de energia contra ele. Feio Min, Jin. Muten Roche gritou enquanto voava em alta velocidade, sendo impulsionado pelo poderoso ataque de Ginger, no qual ele havia colocado quase toda a sua energia restante. Um ataque sem capacidades voláteis, cortantes, caloríficas ou destrutivas. Ele continha apenas propriedades impressionantes, que enviaram Kami voando para longe em um instante sem danificá-lo. E com isso, Cell foi interrompido no café da manhã novamente naquele dia. Droga! Gritou Cell, que procurava o ki de Roche em algum lugar enquanto enfiava o braço na barriga de Ginger, que estava completamente pálido. Era como se ela já tivesse gasto toda a sua energia e sangue, não podendo oferecer mais resistência. No entanto, Cell não conseguiu localizá-lo. Era como se Kami tivesse desaparecido completamente. Eu o subestimei novamente. Agora aquele bastardo deve ter escondido o ki dele? Você vai pagar por isso, pensou e gritou Cell enquanto olhava para Ginger. Foda-se, monstro! Ginger disse, enquanto mostrava a ele seu dedo do meio de forma triunfante em seu último ato de rebeldia. Splatshaya. Seu último ato de rebelião antes de Cell cortar seu corpo de baixo para cima, criando uma cena muito sangrenta para ser transmitida na hora em que Dragon Ball Super está sendo transmitido atualmente. Ruivo. Yan gritou enquanto exalava uma quantidade insana de energia devido à fúria causada pela trágica perda de sua irmã. Após a extraordinária demonstração de poder de Cell, Vegeta fugiu com o rabo entre as pernas enquanto camuflava seu ki para evitar ser detectado por Cell. Merda! Esta é a segunda vez que sou forçado a fugir de uma batalha, mas não haverá uma terceira vez. Eu juro por... Vegeta estava pensando consigo mesmo enquanto se afastava da cela com Trunks, quando de repente percebeu que eles eram os únicos que estavam fugindo. Espera, onde estão Yang? Mas esse pensamento foi momentaneamente interrompido porque... Um ataque de energia passou muito perto deles, algo que os obrigou a se esquivar. Aquele que era de Ginger, disse Trunks, que deduziu que algo ruim havia acontecido. Mas Vegeta era mais observador que seu filho, e conseguiu ver que havia alguém na cabeça daquele feixe de energia, mas não só isso. Eu vi errado? Muten Roche estava dentro daquele ataque e de repente... Isso é algo que eu já vi antes. Vegeta pensou enquanto se lembrava de como Muten Roche misteriosamente saiu ilogicamente daquele ataque de energia, como se ele estivesse sendo atraído por algo. E imediatamente depois ele desapareceu de uma forma ainda mais estranha de todos os seus sentidos, como se tivesse desaparecido completamente.
No entanto, eles não podiam mais pensar no que aconteceu, pois algo mais preocupante havia acontecido a poucos metros daqui. Oh não! Gingerski! Trunks disse ao sentir que o Kid Ginger havia desaparecido de repente. E alguns segundos depois foi Vegeta quem ficou nervoso, ainda mais que seu filho alternativo. Inhame! Vegeta gritou em desespero enquanto disparava na direção de onde eles vieram. E obviamente se Vegeta estava indo para algum lugar. Trunks, como se fosse um patinho, o perseguiu. Pai, espera, eu vou. Não me siga. Você já está cresce. Eu não aguento mais cuidar de você. Vegeta gritou, pois não queria repetir o mesmo momento embaraçoso de cuidar de seu filho alternativo. Essas palavras duras fizeram Trunks parar em seu caminho e enquanto observava Vegeta se afastar dele. A lembrança de seu erro tornou impossível para ele não pensar que Vegeta estava certo. Essa dura verdade o atormentou tanto que ele não conseguiu erguer os olhos. No entanto, ele não podia se dar ao luxo de desistir, não depois das promessas que fez a si mesmo ao chegar a esta linha do tempo. TS. Talvez não, mas quem vai cuidar de você? Trunks disse para si mesmo enquanto perseguia Vegeta novamente, tentando salvá-lo de Cell, mas acima de tudo, salve-o de si mesmo. A poucos metros dali, Ian estava gritando de forma exagerada e desnecessária, como se fosse uma jogadora de tênis prestes a sacar, mas ao invés disso estava reunindo energia como sempre é feito neste mangá. Ela estava alcançando uma nova transformação. Ela estava ficando à frente de Gohan, tornando-se a primeira Super Saiyajin 2, o normal, Bros não conta da história moderna. E obviamente como sempre aconteceu nesse mangá, Cell não interrompeu essa cena repetitiva. O que esse Saiyajin está fazendo? O fato de eu ter matado aquele estorvo fez algo mudar nela? São muitas surpresas, a história como eu conhecia mudou demais. Acho melhor ser conservador e comer o que já servi. E então Cell começou a trabalhar em sua nova transformação, que pode ser alcançada transformando seu rabo em um aspirador de pó para absorver uma linda mulher. Estou surpreso que não haja mais hentai sobre isso. MMHHHH. Inhame. Uma transformação nojenta que também poderia ser interrompida por Vegeta, que acabará de chegar ao local de onde fugiu para salvar sua vida. Mas em seu lugar ele começou a contemplar sua transformação, mas especialmente a de Ian. Esta nova forma. É este, o verdadeiro caminho que um Super Saiyajin deve seguir? Fui superado, de novo. E desta vez para Ian. Vegeta pensou bastante deprimido, já que pela enésima vez sentiu grande inveja dos feitos pioneiros de outros Saiyajins. E agora mais do que nunca, já que essa conquista pertencia à sua namorada. Seu orgulho foi fragmentado a níveis históricos. Ele aguentava ser o mais baixinho da relação, também ser o de menor renda ou que sua opinião para o dia a dia contava muito pouco. Mas sendo o mais fraco dos dois, isso era algo que ele não podia aceitar. Ian e Cell gritaram quando terminaram sua transformação. Uma transformação que os tornou mais fortes, tanto em poder quanto em aparência. Especificamente Ian, mais furiosa e vingativa do que nunca, tanto que ela estava se machucando ao cerrar os punhos, que sangravam com a pressão. Tanta raiva que ela não conseguia expressar em palavras o ódio e a vontade de matar que sentia. Cell. Eu vou. E isso fez Vegeta finalmente reavaliar suas prioridades, que quase pela primeira vez não estavam voltadas apenas para ele. Não, agora não é hora para isso. Mangá onomatopeia de alguém usando superaceleração. Inhame, você se tornou muito mais poderoso. Eu admito, mas... Você sabe, certo? Não me faça dizer isso. Disse Vegeta, que apareceu atrás de Ian Super Saiyan 2 e colocou a mão no ombro dela. Um gesto que não agradou a furiosa Ian, que após sua transformação em Super Saiyajin 2 sua agressividade estava no ponto mais alto possível. Mas ela não foi a ponto de ser violenta com Vegeta desta vez, embora pelo seu tom, expressão e gestos ela parecesse estar prestes a estrangular seus testículos. Você está tentando me parar, Vegeta? Tudo que você poderia dizer é inútil. Não vou descansar até. Eu queria te dizer que você não vai conseguir lidar com ele sozinha. Não deixe esse sucesso momentâneo te cegar. Embora você tenha conseguido chegar à próxima fase do Super Saiyajin antes de mim, ainda sou o príncipe dos Saiyajins e seu homem, disse Vegeta, que interrompeu para corrigi-la com um discurso um tanto estúpido, mas dentro dos padrões do príncipe arrogante dos Saiyajins. Uma interrupção que não incomodou Ian em nada. Idiota. Ambos se entenderam perfeitamente sem a necessidade de falar. Ambos estavam determinados, sem dúvidas, sem medo. Ambos lutariam contra Cell, independentemente das consequências. Não importa o que possa acontecer com eles. Eles planejam lutar contra aquele monstro? É impossível que eles possam vencer. Pensou Trunks, que tinha acabado de chegar seguindo o rastro de Vegeta. E a primeira coisa que encontrou ao chegar no local de onde fugiram por motivos óbvios foi um Cell muito mais poderoso e Vegeta e Ian prestes a cometer uma loucura. Fui. Nada mal. Disse Cell, que ainda estava contemplando sua nova e sensual, do seu ponto de vista, nova transformação enquanto socava o ar fazendo um pouco de boxe de sombra. Se não fosse Trunks, que continuava escravizado por seu complexo paterno e pela vontade de lutar ao lado de mais pessoas, como quando lutou ao lado de Gohan nos momentos mais difíceis de sua vida. E espera, eu vou lutar também. Eu disse para não me seguir. Você é surdo?
Vegeta disse, com muita raiva ao ver que Trunks não apenas o desobedeceu pela enésima vez. Ele também estava tentando desperdiçar a vida que lhe custou tanto para salvar momentos atrás por nada. Mas Trunks não se importou com aquela reprimenda, ele tinha um objetivo a cumprir e não pararia até tentar alcançá-lo, independente da oposição que encontrasse de familiares, amigos e conhecidos. Pai, pare de me subestimar, eu tenho mais ou menos o mesmo poder que você. Inhame, eu posso ser tão útil em Avenging Jindir quanto Vegeta. Não se trata apenas de vingar Jindir. Yan respondeu, fazendo uma cara mais trágica e amarga ao virar as costas para Trunks. De alguns momentos atrás ela só podia observar Cell, e a cada segundo que ela olhava para ele, seu ódio e determinação aumentavam exponencialmente. A um ponto onde ela parecia estar sozinha em seu próprio mundo, onde existia apenas a morte de Cell e tudo relacionado a essa morte. Yan estava sendo consumido pela escuridão, uma escuridão que ela mesma permitiu tomar conta de seu corpo e mente. No entanto, onde quer que haja escuridão, sempre há luz. Kingdom Hearts Fan, mesmo que seja fraca e venha dos lugares mais inesperados. Roupa de baixo. Vem aqui, filho, disse Vegeta com um tom solene enquanto fazia sinal para que Trunks se aproximasse dele. 4 palavras que surpreenderam a todos que prestaram atenção. Papai? Trunks disse, não acreditando no que estava ouvindo enquanto avançava em direção a Vegeta. Um Vegeta que pela primeira vez na história mostrou em público e principalmente na frente de Trunks algo que minimamente poderia ser considerado afeto. Ou talvez apenas consideração por sua ninhada alternativa involuntária. Estou orgulhoso de você, filho, Vegeta disse, que abraçou Trunks assim que se aproximou o suficiente dele. Um abraço que Trunks não esperava de jeito nenhum. Um abraço que ele só podia sonhar quando criança, um sonho impossível. Ele não poderia abraçar um pai morto que ele nunca conheceu. Um sonho que se tornou realidade graças à existência da máquina do tempo. Mas aquele sonho que se desfez novamente no momento do encontro com o verdadeiro Vegeta, que o negou completamente, e que parecia não ter dado nem recebido um abraço em sua vida. Ele nem tinha dito boa tarde para ele. Então esse foi um abraço que ele nunca pensou que poderia receber. E tê-lo alcançado encheu Trunks de uma felicidade indescritível mesmo às portas da morte, tanto que fez chorar o garoto durão do futuro, criado entre a morte e as ruínas, ao mesmo tempo em que respondeu aquele abraço com um abraço mais forte, sem ter no mínimo vergonha. Papai. MFFFMM. Clash. Porém, aquele abraço durou menos do que Trunks gostaria, pois após alguns segundos foi nocauteado por Vegeta, que estava com o pescoço em uma excelente posição para acertá-lo, desmaiando e terminando sua transformação Super Saiyajin, para imediatamente agarrá-lo e gritar, e agora? Agarre e cuide do seu filho para evitar que ele estrague. Vegeta gritou enquanto jogava Trunks na mesma direção de onde eles vieram. Fium. Ele se jogou no nada e de uma grande altura quando abaixo só havia mar. Ou assim parecia. Pan. Já que do nada se abriu um buraco no espaço e Trunks entrou dentro. E aí foi apanhado por Bulma, que se fazia acompanhar de Muten Roshi, que parecia ter perdido a vitalidade que sempre o caracterizou. Como você sabia que estávamos aqui? Por que você está gritando? Eu estava tentando pegá-lo secretamente. Pensou e gritou para Bulma, que estava tentando agarrar o corpo alto e musculoso de seu filho alternativo em uma posição que ela pudesse fazê-lo comer uma semente senzu para se recuperar enquanto ela reativava seu espaço, tempo barreira. Pra te avisar que se você incomodar nós também vamos te matar, Vegeta gritou, o Vegeta de sempre, sem nenhum traço de bondade. Especialmente você, Roshi. Se ele te matar eu te mato, Yan também gritou, avisando a pessoa por quem sua irmã se sacrificou. GRRR. Vocês dois podem morrer, especialmente depois de como você complicou tudo. Tudo é sua culpa. Ah, Bulma gritou, dando sua clássica bronca antes de desaparecer completamente. E felizmente ela levantou sua barreira dimensional naquele momento, já que Cell havia lançado um ataque de energia sobre eles. O que diabos eu acabei de ver? Essa mulher era Bulma? O que diabos ela está fazendo aqui? E o que foi isso? Disse Cell perfeito para si mesmo enquanto tentava localizá-los com seu sentido de ki, mas não conseguiu localizá-los. Era como se eles não estivessem lá. No entanto, ele os encontrou. Eles estavam no mar, ao lado do corpo inconsciente de Piccolo. Bom, que também desapareceu com eles, junto com uma pequena porção de água antes que o ataque de Cell pudesse atingi-los. O corpo de Piccolo também desapareceu. Impressionante. Não pensei ser possível que depois de atingir a perfeição ainda existissem coisas que estivessem além do meu entendimento e poder. Suponho que ainda tenho espaço para melhorias. Cell disse de uma forma arrogante, mas crítica, enquanto procurava por Bulma e seus refugiados, às vezes atirando para o ar na esperança de atingi-los aleatoriamente. E sem o Cell poder ouvir. Outro comentário crítico e menos esperançoso foi gritado ao lado dele. Porra, achei que meu coração fosse explodir. E agora é minha vez de cuidar do meu filho alternativo desmaiado. Também Piccolo. Estou surpreso que ele ainda esteja vivo. Os Namekuseijins são incríveis.
E para Roche, que parece ter perdido sua alma, gritou Bulma, que diante da situação ela havia proposto salvar o máximo que pudesse graças à sua barreira e depois fugir do planeta com eles até encontrar uma solução para esta grande catástrofe. Enquanto aquele monólogo sem ouvintes ocorria a poucos metros de distância, Cell continuou atirando em todas as direções. Fiu, 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 fiu. Bom, 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 bom. Ocasionalmente destruindo uma ilha vizinha enquanto tentava encontrar Bulma e companhia. Até, alguém atirou nele. Fiu. Um tiro que Cell evitou, acertando uma ilha deserta próxima. Bom, é HHH. Monstro, pare de procurar aqueles inúteis. Eu ainda estou aqui. Gritou Vegeta, o autor daquele ataque de energia fracassado, com o qual tentou exigir a atenção que achava que merecia. Ai, é verdade. Você ainda estava aqui. Eu tinha esquecido dela por um momento. Perdoe-me, Cell disse, que com grande arrogância lentamente se virou para ele e sorriu insolentemente para eles enquanto fingia alguma surpresa. Bastardo! Yan murmurou com ainda mais ódio após ser desprezada e subestimada por seu novo inimigo mortal. Não leve isso como uma ofensa. Eu realmente esqueci que você estava lá. Isso é o que geralmente acontece quando as borboletas saem do casulo. Eles se esquecem dos vermes ao seu redor e simplesmente voam, respondeu Cell, que depois de ficar com a forma perfeita ficou muito mais culto, calmo e orgulhoso. Boa metáfora para alguém que realmente saiu de um casulo, Bulma pensou dentro de sua barreira. Insolente. Vegeta murmurou ao ver como seus genes e os de Frieza eram os mais predominantes em Cell após ter atingido sua forma final. Vamos, não se sinta completamente inútil. Você ainda tem uma importante missão a cumprir. Teste minha forma perfeita. Eu sei que você não conseguirá atingir todo o meu potencial, mas infelizmente não tenho alternativas melhores disponíveis para mim agora, Cell disse. Mostrando que a teoria de Vegeta era muito verdadeira, ele era tão ou mais arrogante que ele, mas com mais poder, habilidades e células. GGHHHH. Yan rosnou, que cerrou os dentes de tanta raiva que fez suas gengivas sangrarem. Enquanto isso, dentro da barreira dimensional de Bulma a poucos centímetros da batalha. Piccolo, você finalmente acordou. Trunks disse com algum entusiasmo vendo que o mais ferido de todos havia se recuperado novamente na frente dele, de novo. Algo que confundiu Piccolo um pouco. Onde? No entanto, ele rapidamente olhou em volta e entendeu o que havia acontecido. Entendo. Aquele monstro alcançou seu objetivo. Nesse caso, o que diabos você ainda está fazendo aqui? Por que você não evacuou? Eu sei que você não vai gostar, mas, caso eles percam, ainda é possível que eu possa resgatá-los. Contanto que Cell os envie para longe e perto de minha direção. Bulma respondeu que apesar de ter dito a Vegeta e Yan que ela desejava que eles morressem, ela ainda sentia alguma responsabilidade por suas vidas. Se é verdade. Trunks disse que estava mais calmo agora depois de discutir energicamente com sua mãe, que lhe explicou que não era hora de sair para brincar com o pai. Eu não te incomodaria. Acho que não vai ser possível. Mas, podemos ficar até que isso acabe? Muten Roshi disse, que pela primeira vez desde que entrou na barreira disse algo após o choque da morte de Ginger. Algo ambíguo e preocupante. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de dar like e se inscrever no canal. Eu fico aqui, até a próxima!